Oi, tudo bem? Eu sou Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre espiga na máquina. Então, no programa anterior nós mostramos um pouco da teoria da espiga e demonstramos alguns tipos de espiga, como esta aqui, por exemplo, uma espiga aberta. No caso da restauração, nós temos uma coisa muito específica que é o seguinte. Vejam, por exemplo, esta peça. Será uma lateral de uma cristaleira que não tem mais recuperação. Os cupins comeram praticamente toda a peça, deixaram apenas uma casquinha que não tem como recuperar. Então, na restauração dessa cristaleira, nós precisamos fazer uma outra peça, rigorosamente igual a esta. Então, para nós adiantarmos aqui, para não perdermos muito tempo no nosso programa, nós já fizemos uma pecinha do tamanho dessa que nós vamos replicar. Também nós já fizemos a regulagem da nossa máquina, que é a seguinte. A altura, nós tiramos aqui a altura do corte. Pequena baixadinha aqui. Então, a altura do nosso corte e a profundidade do corte que vai ser dado aqui nesta madeira. Pois bem, para nós fazermos o corte, nós vamos usar este encosto. Então nós regulamos a altura, regulamos a profundidade e agora nós vamos fazer um tipo de espiga na máquina. Eu quero chamar muito a atenção para esse aspecto. Existem três maneiras de nós fazermos uma espiga na máquina. Eu vou demonstrar uma delas. Então nós temos a altura e temos a largura. Então, observem que nós fizemos um corte, vários cortes, exatamente dando uma espessura de serra. Tiramos várias filetinhos de madeira. Vou terminar esta espiga aqui. Vocês ouviram o barulho? Um barulho alto, né? Incomoda. Então, por isso, quando a gente vai trabalhar com máquinas, a gente usa um protetor auricular. Da mesma forma que quando nós formos trabalhar com serra elétrica, com tupia, é fundamental a utilização de um óculos. Eu não estou utilizando óculos porque eu já tenho o meu próprio, mas o protetor auricular eu tenho que usar. Pois bem, nós fizemos o primeiro modelo de espiga, que é esse aqui. Passamos um corte de serra de cada vez. Existe uma outra maneira de fazer isso aqui, que é uma maneira condenável, ou seja, não se faz. Eu vou demonstrar aqui, mas não se faz. Então assim, todo mundo que assistir isso diz assim, bom, não assisti, isso aqui não existiu. Mas é que muitas pessoas, inclusive eu, fazem dessa maneira. E isso é um risco enorme. Por exemplo, isso aqui não é aquele gesto, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês o que ocorreu aqui no meu dedo quando eu estava exatamente fazendo esse tipo de trabalho que eu vou demonstrar aqui. Então eu vou demonstrar para vocês não fazerem, que é o seguinte. Eu dou alguns cortes apenas, depois eu faço isso. Eu limpo o corte fazendo esse movimento. Então qual é o problema que existe aqui? É que eu estou fazendo esse movimento
E aí essa madeira por alguma razão faz isso, e o que acontece? O meu dedo vai lá na serra. Então isso é terminantemente proibido. São as duas maneiras de se fazer a espiga na serra. Nós podemos verificar aqui que a nossa espiga está, a nossa peça está igual a outra. Algum ajustezinho necessário que for feito, que deverá ser feito, será feito com uma grosa ou com uma lixa, certo? Existe uma outra maneira da gente fazer a espiga na máquina, que é, segundo muitos marceneiros que eu conheço, e existem vários que fazem assim, que é da seguinte maneira: eu vou dar dois cortes, um corte aqui, e vou usar um gabarito. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu delimitei a minha espiga. E agora eu vou fazer o seguinte: vou colocar a minha espiga ali, vou levantar a minha serra até aproximadamente a metade do corte. Se eu levantar demais, vai aparecer o corte aqui. Se eu deixar muito baixinho, eu arrisco a não tirar. Então, aproximadamente a altura aproximada da metade do corte. E aí eu fixo a minha serra. E aí eu vou usar um gabarito muito simples, uma coisa muito simples, desenvolvida aqui pela gente, sem assim a pretensão de ser uma coisa muito sofisticada. É uma cantoneira de madeira fixada, que a gente vai então ver o limite do corte. Nós vamos alinhar a nossa serra aqui. E aí nós vamos tirar o nosso bife, um de cada lado, da seguinte maneira. Pronto. Talvez seja um método um pouquinho mais demorado, mas se nós formos fazer, por exemplo, várias e várias espigas, a utilização de um giga ou de gabarito, que pode ser mais sofisticado do que esse, seja uma bela de uma solução. Pois bem, essa é uma espiga feita na máquina. No entanto, gente, eu queria falar algumas coisas. Primeiro, sobre o uso dos equipamentos de proteção de tom, que eu não usei. Segundo, uma coisa muito importante: todas as máquinas, em especial a serra circular, que é a máquina, digamos assim, a máquina de entrada na marcenaria. Quem quiser fazer uma marcenaria, quem quiser montar uma marcenaria, sempre vai pensar o seguinte: eu quero comprar uma serra circular. Pois bem, a serra circular, ela foi desenvolvida para que a gente corte a madeira. É óbvio, né? É óbvio. Só que a gente vê na internet uma coisa que são os famosos gigs ou gabaritos. Então tem gente que faz gabaritos, desenvolve gabaritos para tornear, para cortar circular, para fazer isso, para fazer aquilo, fazer um monte de outras coisas. É óbvio, a gente admira muito o talento dessas pessoas. Só que essas pessoas, ao desenvolverem os seus gigs, eles praticaram, eles utilizaram a sua técnica, eles utilizaram a sua experiência. Isso significa que nem todo mundo pode fazer aquilo. E o risco de acidente é muito grande quando a gente não domina a máquina, não respeita o maquinário. Então a primeira coisa é o seguinte: respeite o maquinário e respeite o seu limite, o limite do marceneiro. Então a máquina estacionária, ela é muito útil, mas existem outros equipamentos que a gente pode usar, como uma furadeira,
como por exemplo uma serra tico-tico, como por exemplo uma tupia manual. Podemos usar uma serra circular manual, ou seja, a nossa opção pelos equipamentos é uma coisa que tem que ser bem pensada. Uma máquina é uma coisa cara, então a gente tem que fazer uma utilização desse equipamento de acordo com as nossas posses e de acordo com o nosso conhecimento. Então assim, muito cuidado na utilização do maquinário. Se você gostou do nosso programa, dê um like, clique lá no sininho para receber a nossa notificação. Você já sabe, todas as segundas-feiras tem um vídeo novo aqui no canal Madeira Prima. E não esqueça, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.